E aí, pessoal, foco total em concurso da Sebrasp? Então, tem um tópico que a gente precisa dominar: classificação dos tributos. E olha, entender isso aqui não é só um detalhe não, hein? É um passo gigante para aprovação. Vamos juntos destrinchar tudo o que é preciso saber para gabaritar. Fiscal, extrafiscal, vinculado, não vinculado, parece complicado, né? Mas calma, a gente vai quebrar cada um desses conceitos, sempre com aquele olhar clínico no que a banca Sebrasp adora cobrar. O nosso objetivo aqui é um só: garantir a questão na prova e não dar chance para nenhuma pegadinha. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente entende o básico, o jogo da classificação. Depois, a gente mergulha na finalidade de cada tributo. É para arrecadar ou para regular? Na sequência, a gente vê a diferença entre os vinculados e os não vinculados. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai resolver questões de prova de verdade. É um treino completo, sem enrolação, direto para o que cai no dia do exame. Olha só, vamos começar com uma mentalidade importante. Dominar a classificação dos tributos não é só decorar a teoria, tá? É, na verdade, um jogo de estratégia contra a banca. E quem entende as regras do jogo já sabe, sai muito na frente. Mas por que essa classificação é tão crucial? Simples. Porque entender essas caixinhas, essas categorias, é o que vai permitir interpretar o enunciado da questão direitinho e, o mais importante, desviar daquelas armadilhas que a banca prepara para eliminar a concorrência. Ok, agora vamos para uma das classificações que mais despencam em prova. A que olha para a finalidade do tributo. Esse conceito aqui é absolutamente fundamental, então atenção total. Vamos começar com os tributos fiscais. Pensa neles como a principal fonte de dinheiro do governo. A missão deles é uma só: arrecadar, encher os cofres públicos para financiar as atividades do Estado. E os exemplos clássicos que a Sebrasp vive repetindo: ICMS e imposto de renda. Simples assim, sem mistério. Agora, com os tributos extrafiscais, a história é outra. Aqui, o objetivo principal não é só juntar dinheiro. É usar o tributo como uma ferramenta para regular a economia, sabe? Para influenciar comportamentos. O exemplo que todo mundo usa e que a banca adora é o IPI sobre o cigarro. A alíquota é lá em cima, por quê? Justamente para desestimular o consumo. É a tal da função regulatória em ação. Olha, esse esquema aqui é ouro puro para a hora da revisão. Ele mostra de forma bem visual essa diferença. De um lado, os fiscais com a missão de arrecadar. Exemplos: ICMS, imposto de renda. Do outro, os extrafiscais, com a função de regular. Exemplos: IPI, imposto de importação. E tem também os parafiscais, que servem para financiar entidades específicas, tipo as contribuições para o Sistema S. É o tipo de resumo que salva na véspera da prova. Vale a pena guardar. Beleza, já vimos a finalidade. Agora vamos aprofundar um pouco mais. A próxima grande diferença que a gente precisa entender é se o tributo está ligado, ou seja, vinculado a uma ação específica do Estado para o contribuinte ou não. E a chave para entender isso está no fato gerador, ou seja, naquela situação que faz nascer a obrigação de pagar o tributo, certo? Nos tributos vinculados, tipo as taxas, o fato gerador é uma atividade do Estado feita diretamente para a pessoa. Pensa na taxa de coleta de lixo. Agora, nos tributos não vinculados, que são os impostos, o fato gerador é uma ação da própria pessoa, como receber um salário ou ter um carro, sem que o Estado dê algo específico em troca. A gente paga o IPVA, mas esse dinheiro não vai para consertar a rua da nossa casa, entende? A destinação é geral. E aqui, pessoal, um alerta de prova gigante. Presta muita atenção para não cair na pegadinha mais clássica da Sebrasp sobre esse tema. Uma coisa é um tributo ser vinculado ao fato gerador, como a gente acabou de ver. Outra coisa, totalmente diferente, é a vinculação da receita, ou seja, do dinheiro arrecadado a uma despesa específica. A banca adora misturar esses dois conceitos para pegar quem está desatento. Foco total aqui, hein? Muito bem. Agora que a gente já construiu essa base teórica, chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo e ver como esses conceitos são cobrados numa questão real de prova. É hora de aplicar o conhecimento. Mas antes de ir para a questão, a gente precisa entender mais uma classificação importante que aparece muito: a de tributos diretos e indiretos. Nos diretos, quem paga é quem arca com o custo. É o caso do imposto de renda ou do IPVA. Já nos indiretos, o custo é repassado para outra pessoa. O exemplo mais famoso é o ICMS. A loja paga o imposto, mas embute o valor no preço do produto que a gente compra no final. E essa ideia de imposto indireto leva a gente para um conceito super importante: o da regressividade. O que é isso? Como os impostos sobre consumo, tipo o ICMS, estão embutidos no preço das coisas, eles acabam pesando muito mais, proporcionalmente, no bolso de quem tem uma renda menor.
Esse é um tema de grande debate social e, claro, um prato cheio para a Sebrasp explorar em prova. Ok, agora sim, vamos para a questão. Ela é da Sebrasp para analista de controle externo. O comando é bem direto. Acerca da classificação doutrinária dos impostos, assinale a opção correta. Vamos analisar cada uma das alternativas com o nosso olhar de concurseiro. Olha aí as alternativas. A gente tem a A falando do ICMS, a B sobre imposto regressivo, a C sobre progressivo, a D definindo o imposto parafiscal e a E sobre os extrafiscais. Típica questão da Sebrasp, que mistura vários conceitos e exige que a gente conecte os pontos. Pensa aí com calma qual delas parece correta. Vamos começar eliminando as que estão claramente erradas. Olha a letra D. Ela diz que o imposto parafiscal é aquele cuja finalidade principal não é arrecadatória. Errado! Essa descrição é dos tributos extrafiscais que servem para regular. Os parafiscais servem para financiar atividades paraestatais, como o Sistema S. A banca trocou os conceitos. Erro clássico. Agora a letra E. Também está errada pelo mesmo motivo, inversão de conceitos. Ela fala que os impostos extrafiscais têm como função principal arrecadar. Não de jeito nenhum. Quem tem a função de arrecadar como principal são os impostos fiscais. Os extrafiscais, a gente já sabe, servem para regular. Viu como a banca tenta confundir? E com isso a gente chega no gabarito alternativa A. Essa tá redondinha. Afirma que o ICMS é um imposto indireto, onde o contribuinte de direito, que é a empresa, repassa o ônus econômico para o consumidor, que é o contribuinte de fato. É exatamente a definição que a gente viu. Perfeito. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? É que a Sebrasp não quer apenas que se decore definições. Ela quer ver se a gente entende a lógica, a razão de ser de cada classificação. O segredo é exatamente esse. Pensar como a banca pensa, tentar antecipar onde ela vai criar uma pegadinha. Então, a pergunta que fica é, da próxima vez que um tributo aparecer na sua frente, vai ser possível ver não só o que ele é, mas por que ele foi classificado daquela forma? Dominar essa lógica é o que realmente diferencia quem é aprovado. É esse o estudo estratégico que leva à nomeação.